fidelidade de Deus é grande? Em João 6,66, Jesus disse: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Será porquê? Vamos sentar. Obrigado. A nossa meditação hoje é sobre porque é que os discípulos de Jesus o abandonaram. Porque é que também muitos que o seguiam o deixaram. Muitas vezes nós gostamos de um evangelho do facilitismo, o evangelho que nos sabe bem ouvir, e não gostamos do evangelho que nos mostra aquilo que não gostamos. E naturalmente que o capítulo 6 do evangelho de João, ele é um capítulo que mostra o lado negro da questão, em que muitas vezes as pessoas que dizem-se cristãs, dizem que seguem Jesus, cantam que grande é a sua fidelidade, mas que não confiam na sua fidelidade. Porque quando eu canto grande é a sua fidelidade, significa que eu vivo completamente tranquilo, porque haja o que houver, Ele é fiel. E eu não preciso de me portar mal, não preciso de me desviar dos princípios dele, porque a sua fidelidade é grande. Amém? Eu não preciso de criar atalhos para alcançar objetivos, eu não preciso de me desviar dos caminhos que ele tem para a minha vida, porque ele é fiel. Amém? E em João 6, verso de número 66, diz o texto que muitos dos discípulos abandonaram Jesus. E com isso, depois veio a grande pergunta, se também aqueles 12 que sobraram, se também o queriam deixar. Porquê é que muitos deixam Jesus? Porquê é que muitos abandonam lideranças? Porquê é que muitos se afastam daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida? Hoje é um culto em que os temas desta meditação podiam ser muitos. Uma falsa paixão, por exemplo. Seguir com objetivos errados, podia ser outro princípio de tema. Quando nós queremos com dúvidas, quando nós andamos por vista. E é interessante, quando eu olho para este texto e todo o capítulo, embora não vá ler, mas ao contrário do habitual, vamos ler à medida que vamos namorando a meditação, diz que porque muitos buscavam Jesus. A pergunta que eu faço hoje é: porque é que muitos buscaram Jesus? Porque é que muitos procuraram Jesus? De acordo com João 6, por causa dos benefícios terrenos, interesses humanos, posição social, muitos começaram a acreditar que Jesus iria ser o rei de Israel. E por isso que seguiram Jesus. Em João 6, 26, diz que Jesus respondendo e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, porque a este o Pai, Deus o selou. Vejam que Jesus estava constatando um grupo de pessoas que o seguiam, o ouviam, mas que não estavam a segui-lo pela motivação certa. A motivação pela qual seguiram Jesus nada tinha a ver com aquilo que era mais importante. E é que frequente nós vermos pessoas a vir às comunidades, andar em igrejas, mas não pela motivação certa. São motivações muitas vezes erradas. São propósitos muitas vezes errados. Porque Jesus disse isso: porque me buscais pelos sinais que viste, mas porque comeste, não foi só por causa dos milagres, mas porque comeste um pão que se multiplicou. Porque anteriormente Jesus tinha feito uma enorme multiplicação. Então, e também, se nós olharmos a seguir, nós vamos ver muito mais coisas que nos focam os objetivos errados do povo pelo qual muitas vezes seguiram Jesus. Note que às vezes nós temos pessoas que vêm à igreja porque são motivadas à forma errada.
não são motivadas a conhecer a palavra que transforma. Não são motivadas a mudar a sua vida para uma vida santa e consagrada a Deus. Parece que são motivados pelo milhões, pela riqueza, pela prosperidade. Outros são motivados a vir à igreja para encontrar uma esposa. Outros são motivados a vir à igreja para encontrar um grupo de amigos e alguma aceitação social. Note que muitas vezes nós vimos a Jesus ou à igreja ou estamos juntos com uma comunidade pela motivação errada. É frequente os imigrantes, e isto é histórico, os nossos imigrantes portugueses iam para um deles que já morreu, agora não me lembro o nome dele, que ele foi missionário em África do Sul e ele corria aquelas casas e como havia lá muito português, ele queria ganhar portugueses para Jesus, ele via todo o jardim que tivesse couves, todo o jardim que tivesse batatas, todo o jardim que tivesse alguma horta, era de um português, porque os outros não plantavam isso nas hortas deles. Então, e ele começava a falar de Jesus. E muitas das pessoas que ele conseguia levar à igreja e acrescentar à comunidade, as motivações eram especialmente de relacionamentos. Vocês estão cá? Sabe porquê é que muitas pessoas largam as comunidades? Porque alguém largou a comunidade. Muitas pessoas andam atrás dos amigos, andam atrás dos relacionamentos, andam atrás de objetivos pelos quais não são os objetivos que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas vão às comunidades para encontrar posição, para ser consagrados. Há dias engraçado ouvimos uma história muito gira de alguém que visitou aqui a igreja algumas vezes, abriu uma comunidade aí há um mês e tal, já foi consagrada pastora. Como é que se consagra um pastor assim? Que motivações são aquelas que me levam a fazer parte da ICIR, a fazer parte desta comunidade ou a fazer parte de uma outra qualquer? Que motivação? O que é que move o meu coração? Eu quero vos dizer que existem paixões falsas. Parece que estamos apaixonados por Jesus, parece que estamos apaixonados pela verdade do Evangelho, mas é falso, porque a nossa motivação é errada. Esta malta seguia Jesus, no capítulo 6 de João, pela motivação errada. Jesus disse, vocês me seguem pela motivação errada. A motivação pela qual vocês deviam me seguir é por causa da verdade do Evangelho, é por causa da mensagem que eu tenho para vocês. E nós vamos ver isso mais à frente. Segundo aspecto importante neste texto que nós vamos salientar hoje, é muitos achavam que se vissem milagres ou o próprio Cristo, creriam nele, mas também não é verdade. São muitas as pessoas que dizem, se a ICIR tivesse milagres, se a ICIR fizesse orações muito de rijo, se houvesse profetas na igreja a profetizar para este, para aquele e para aquele outro, a ICIR era uma grande igreja. Nós seríamos os melhores. Nós não sei quê. A motivação da procura daquilo que é o meu sentimento, o meu desejo, meu amado, a razão pela qual tu deves fazer parte de uma comunidade é porque acreditas que lá é pregada a verdade do Evangelho. Amém? Se tu queres ser cheio do Espírito Santo, podes ser cheio em casa. Glorifica, passa a noite a louvar ao Altíssimo. Busca Deus com todo o teu coração. Se queres ver milagres, sê tu o promotor deles. Amém? Na tua casa, no teu trabalho, onde quer que tu andes, promove que Jesus é o Senhor dos milagres. Não precisamos andar atrás de nada para que possamos ver a glória de Deus. Deixa-me dizer-te uma coisa, que o Senhor Jesus estava um bocado triste neste dia, porque ele, inclusive, ao ser abandonado por muitos, ficou só com os 12. E mesmo nos 12, como ele diz no texto, vocês leiam em casa, há um de vocês que me há de trair, que é um diabo, diz o texto na tradução que eu estou a acompanhar. E nós, irmãos, às vezes não entendemos que dentro de uma comunidade há gente como Judas. Há gente como aqueles que seguiam Jesus, não pela motivação certa, mas pela motivação errada. E muitas vezes somos abandonados, a igreja, ou os pastores, ou os líderes, são desprezados por causa das motivações erradas.
Mas há uma coisa bonita que eu acho neste texto. É que não importa a tua motivação, importa a minha motivação. Amém? A tua motivação não estou nem aí, mas a minha, essa conta. E não só temos que aprender uma coisa, não importa o que os outros dizem, fazem ou promovem, o que importa é o que Deus sabe que eu sou. Amém? Então nós temos de ter consciência. Muitos acham que se vissem milagres. Quero-vos dizer, ainda há bem poucos dias, o Jacó hoje que não está, estava a dizer para alguém que na ICIR determinada pessoa recebeu milagre, recebeu cura de uma doença incurável, hoje não está connosco. Amados, você pode ver os maiores milagres na comunidade, você pode ver a chuva a cair de ouro sobre a nossa comunidade, você pode ver as maravilhas que a Bíblia fala, mas isso não te fideliza a Deus. Isso pode não significar muito. Judas viu tantos milagres e não se converteu. Os discípulos que seguiam Jesus e que o abandonaram porque duro era o discurso, viram tantos milagres e isso não impediu de se afastarem de Jesus. Olha o que diz o texto. Mas, verso 36, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá, tudo o que o Pai me dá, a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Agora vejam, vocês também me vistes, mas vocês não creram. Estavam perante o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. O Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ali humanizado em homem, um homem perfeito, um homem santo, e mesmo assim não creram nele. Será que temos este texto para nós compreendermos o quê? Porquê é que João 6 está na Bíblia? Porque João 6 é muito estranho, não sei se vocês já perceberam. Não é? O Senhor Jesus diz, o meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Eles disseram, dura este discurso, que é como mais ou menos vamos terminar a meditação. Dura este discurso, quem o pode ouvir? Sabe que Jesus não estava preocupado com quem o seguia, muito menos ter uma mensagem que agradasse a quem o seguisse. Sabia disso? Ele estava preocupado só com uma coisa. O que do meu Pai recebi, vos entreguei. Amém? Aquilo que Deus me falou, é isso que eu transmito. E é importante como nós precisamos de entender. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Vocês não acreditam em mim. Vocês me seguem, me procuram, mas não pela motivação errada. Vocês querem comer mais pão. Vocês querem comer comida que perece, mas eu quero vos dar a comida que permanece para a vida eterna. E é interessante eu compreender, nem os milagres de Jesus fizeram que todos crescem nele. Como é possível? O homem que andou sobre as águas, o homem que ressuscitou os mortos, o homem que fez coisas magníficas. Como é possível isto? Note que Jesus no capítulo 6 já tinha feito muitos milagres. A sua fama já estava divulgada por todo o lugar. Mas não creram nele muitos. Como podemos crer que todos acreditem no que nós acreditamos e no que nós professamos da nossa boca? Como é que vão crer em mim, Paulo Ferreira? Como é que vão crer em ti, que tens o teu próprio nome, se também não creram em Jesus? Alô? As pessoas não querem. Deixe-me dizer-lhe algo que eu considero relevante para a nossa vida. A igreja, ela não tem que ser uma igreja de multidões. Localmente falando, naturalmente. A ICIR em Orem, ela pode ter milhares de pessoas, mas pode só ser 40 ou 50. Você sabia? E isso não diminui a beleza da igreja aos olhos de Deus. Você sabia? A beleza da igreja, aos olhos de Deus, não está no número de pessoas que vêm a ela, mas naquilo que as pessoas que são igreja são. De verdade. Amém?
Porque, de acordo com os princípios da Bíblia, nós estamos a viver uma época difícil, uma época estranha, uma época que muitas pessoas se vão negar a sua própria fé, que muitos trairão uns aos outros. Mas quando eu sei no que acredito, quando eu tenho convicção da verdade, nada me abala. Amém? Jesus não perdeu a vontade de continuar no seu ministério porque o abandonaram. Ele não perdeu a vontade, ele também não teve, houve momentos difíceis do seu ministério em que ele sentiu, e este foi um deles, em que ele sentiu que realmente este povo não vai lá só por palavras nem por milagres. Queridos, muitos seguiram Jesus com uma falsa paixão. Muitos seguiram Jesus com falsos objetivos. Muitos caminharam ao lado de Jesus, negando, roubando, mentindo, e ao ponto de quando Jesus esteve perante toda aquela multidão, trocaram Jesus por um bandido. Preferiram matar Jesus do que matar o bandido. Alguém se lembra? Como é possível um homem tão nobre, um homem tão belo, alguém que nunca pecou, alguém que só disse coisas boas, alguém que mostrou amor e misericórdia, alguém que conhecia o nosso coração e compreendia, foi rejeitado pelos seus próprios. Aqueles que ele abençoou, aqueles que ele curou, aqueles que muitas vezes ele fez coisas maravilhosas, o abandonaram, se afastaram dele. Amados, nós temos que ter convicções do que queremos para a nossa vida. Nós, como igreja, só seremos relevantes nesta geração se nós soubermos o que queremos. Não dá para andar à volta do logo que se vê. Ou tu tens convicção do que declaras, ou tu és uma pessoa com uma falsa paixão. Falsa paixão. Diga para quem está ao seu lado, não tenhas uma falsa paixão. Então, não te esqueças, se Jesus foi rejeitado, se Jesus que foi visto, os seus o rejeitaram, como é que poderá acontecer connosco? Há irmãos que me têm dito nos últimos tempos, pastor, eu estou preocupado com a igreja. Porquê, meu filho? Porque vê-se muita gente a entrar e muita gente a sair. E então? E então? E qual é o problema com isso? Fica tu, permanece tu. Se tu permaneceres, se calhar vais influenciar outros a permanecerem. Se tu andas atrás de ser consagrado, se andas atrás de ser artista de púlpito, se andas atrás de ser visto e aplaudido, então vais ter que procurar outra igreja que aí Ciro não te serve. Agora, se tu queres fazer a obra, se tu queres ser relevante nesta geração, está onde... Será que Deus te plantou aqui? Só Deus sabe. Ser relevante no teu testemunho. Porque tu foste chamado para ser sal, para ser luz. Amém? Olha que Jesus foi abandonado por muitos discípulos, diz o texto. Não eram ouvintes normais, eram discípulos. Alguém se lembra? Está escrito. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Jesus não tinha só os 12, Jesus tinha muitos mais. Amém? O terceiro aspecto que eu queria salientar é o inequívoco de muitos. Pensam que por fazer coisas ou pagar coisas estão a fazer a obra de Deus. Mas Jesus disse, fazer a obra de Deus não é pagar, nem é fazer, é crer. Olha o que Jesus disse, João 6:29. Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. O que é que Jesus estava a dizer? Parece muito redutor. Parece que o fazer não é bom. Parece que... Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que crer significa aceitar, seguir e viver. Crer não é só dizer ok. Parece que quando Jesus diz em João 3,16
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está a dizer que crer é a base da nossa salvação. Mas o crer que ali está escrito implica viver. Não é só dizer, ok, você acredita em mim, acredita no que eu estou... Nunca ninguém te pergunta. Você não está a acreditar no que eu estou a dizer? Você até é capaz de dizer, creio, mas tem uma duvidazinha, não é? Só que Jesus vem de um contexto que dizia que eles não acreditavam nele. E fazer a sua obra, executar a sua obra, é acreditar nele com todo o nosso coração. Esta palavra crer pode-se aplicar à fé. Dizer, quem tiver fé em mim, esse fará a minha obra. Quem acredita verdadeiramente no que eu digo, esse fará a minha obra. Ai, pastor, eu para fazer a obra do Senhor tenho que pregar no altar. Eu para fazer a obra do Senhor tenho que cantar no altar. Eu para fazer a obra do Senhor tenho que ser pastor consagrado, tem que ser isto e tem que ser aquilo. Você está equivocado. Você, para fazer a obra de Deus, você tem que crer com todo o seu coração naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus diz, naquilo que Jesus faz. E você não depende do pastor Paulo para você viver e fazer a obra, porque você no seu trabalho, você no seu local onde você passa, o vizinho que está ao seu lado, ou por cima e por baixo, essa é a pessoa a quem você tem que ministrar a palavra, porque você foi chamado para amar o próximo. Não é o que está na China. Você, o que está na China, nunca vai amar. Nós tornamos-nos hoje tão insensíveis e às vezes tão falsos que queremos ajudar os que estão fora, queremos ajudar a igreja dos outros, queremos ajudar obras missionárias dos outros, esquecendo a tua própria casa. É como aquele que é muito amigo da mulher do vizinho e a sua trata mal. Com a mulher do vizinho é um gentleman, é um querido. Abre a porta quando entra no apartamento, no prédio. Abre a porta, faz os melhores elogios. A senhora hoje está muito gira. A sua mulher nunca diz que ela está gira. Nunca diz que ela está bonita. E nós, muitas vezes, irmãos, não queremos entender o que o texto nos diz. Jesus disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado por o Pai, que sou eu. Creia em Jesus. Há bocado estávamos a cantar o quê? Como é que foi? Este último. Quando eu creio na fidelidade. Quando eu creio, eu acredito que na adversidade Deus está comigo. Quando eu creio, no tempo da minha falta, no tempo da minha crise, no tempo em que eu não tenho condições de ser fiel a Deus, eu vou permanecer fiel. Quando eu creio em Jesus com todo o meu coração, eu sou capaz de dizer não ao patrão por causa do meu Deus. Quando eu creio, eu não estou à venda. Quando eu creio, eu não troco a minha fé por nada. Amém? Parece que crer é muito redutor, é muito limitado. Mas, irmão, quando tu crês em Jesus, tu crês verdadeiramente em Cristo, como revelas a tua fé? Como obedeces para que, de facto, o teu testemunho seja verdadeiro aos que te rodeiam? Há uma única missão que Deus nos deu na terra. Você sabe qual é? Alguém sabe? Quem é que falou? Também, essa foi a primeira. Mas Jesus disse, só nos deu uma missão. E essa missão envolve ser sua testemunha. Alguém entendeu isto ainda? Você é testemunha de Jesus ou não? Há dias fui convocado para ser testemunha em tribunal de um acontecimento, de uma casa que eu vendi. E de repente eu não sabia quem era e comecei a trocar os pés pelas mãos. Até que descobri, espera, sim, afinal não é nada do que eu disse. Esse é outro caso. Sim, é verdade, essa pessoa assim, assado, frito e cozido. E arrumei o assunto. Porque eu sou testemunha. Mas num outro caso, que também me nomearam como testemunha para ir a tribunal
pessoa que uma vez conheci, mas nem sabia quem era. Cheguei lá e disse, mas eu não faço ideia de que assunto é este. Eu não sei o problema que há entre essa mãe e esse filho. Eu não sei de nada. Como é que eu sou nomeado como testemunha de uma coisa que eu não assisti e que eu não faço a menor ideia? Você está cá. Temos aqui um advogado, 2 advogados. A Patrícia já está, que já é solicitadora. Eu só posso ser testemunha do que eu presencio, do que eu vivencio. Eu só posso ser testemunha de um acidente se eu estive lá a vê-lo. E tu só és testemunha de Jesus se verdadeiramente Ele está dentro de ti. Não há como ser testemunha de Jesus. Não, irmãos, pregámos na semana passada, quer na sexta, quer no domingo em Fátima, que na cadeira de Moisés estão muitos escribas e fariseus. Lembram-se? Que ensinam coisas boas, mas não as praticam. Mas vocês façam o que eles mandaram fazer. Não imitem as obras deles, mas façam o que eles vos ensinou. E é isto que a igreja precisa de entender. Não importa quem nos dá a verdade, importa que a verdade seja vivida por nós. Ai, pastor, aquela comunidade cometeu um erro muito grave, que vergonha. Irmão, o problema é da comunidade. Ai, pastor, aquela pessoa que estava na ICIR enganou-me, fez um negócio maldoso, enganou-me. Mas essa pessoa não é Jesus. Se ela te enganou, ela não está a viver o que Jesus ensinou. Nós temos, irmãos, que viver um cristianismo autêntico. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais em mim. E crer em Jesus é viver Jesus, é amar Jesus, é andar como Jesus andou. Amém? A Bíblia diz, o quarto aspecto é que Jesus não nos rejeita. Não rejeita seja quem for. Amém? Parece que às vezes somos fatalistas. Queremos que Jesus só recebe uns em desbenefício de outros. Mas Jesus recebe a todos. Tanto que nós podemos olhar, mulher samaritana, uma mulher de mau comportamento. Jesus a recebeu. A mulher sirofenícia, que também era uma pessoa que parecia não ter direito. E Jesus ouviu-a e abençoou a sua vida. O bandido na cruz, Jesus salvou. A adúltera, Jesus perdoou. Amém? Mas também ele foi atencioso com as pessoas de posição social na terra. Ele recebeu, ele esclareceu, ele era bondoso, porque todos os que vêm a ele não lança fora, diz a palavra de Deus. Jesus foi rejeitado neste texto, mas ele a ninguém rejeitou. Pode dizer amém? Tudo o que vem a mim, verso 37 do capítulo 6, tudo o que vem o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Você não vai ser lançado fora da parte de Deus. Deus não te lança fora. Mas eu não tenho recursos, não faz mal, Deus te ama. Eu ontem partilhava a quem estava connosco na escola, no Conecta-te. Eu estava a dizer que às vezes nós achamos que o Evangelho ele é para pessoas de elite. Não, o Evangelho é para todos, não é para elites. Deus nos ama a todos e quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Note que Ele não lança fora ninguém. Eu partilhava, irmão, a gente faz exclusão de pessoas. Se aquela pessoa cheira mal, a gente não quer ajudar. Se aquela pessoa é demasiado sábia, uma pessoa doutorada, uma pessoa muito milionária, achamos que não temos condições de lhe falar do amor de Jesus. E você está completamente equivocado. Você tanto pode ganhar o homem mais importante do Conselho de Orem, como pode ganhar o mais miserável do Conselho de Orem. Obrigado pelo vosso amém. Sabia que você pode ser usado por Deus para atrair a pessoa mais influente do Conselho a Jesus? Mas também pode atrair a pessoa mais miserável no Conselho para vir a Jesus. Só que nós próprios excluímos a pessoa. Mas há uma coisa que Jesus não exclui. Aquele que vem a Ele, Ele nunca lança fora. E a tua missão
é crer em Jesus. E crer em Jesus significa acreditar que Ele tem poder para salvar qualquer pessoa. Algum de nós aqui se sentiu como lixo na vida? Eu já. Eu senti-me como lixo. E um dia Jesus salvou-me. Amém? Ai, pastor, eu saí da escola muito novo. Saí de casa com 12 anos. Ao sair de casa, eu andei por aí, fazendo das coisas mais horríveis que se pode fazer, vivendo da forma mais errada que se pode viver. Mas quando eu voltei a Jesus, porque eu tinha conhecimento da palavra, embora criança, andei na escola dominical, e até que as experiências que eu tive com Deus muito novo foram base para eu voltar para Ele. Mas é interessante, irmãos. Quando eu cresço, quando eu volto a Jesus, as pessoas que me conheciam achavam impossível eu ter vindo para Jesus. Deus tornou a minha vida diferente. Formei-me na universidade, formei-me em teologia, formei-me em montes de coisas. Hoje até sou formado até nas obras. Tirei o curso para montar andaimes, o curso para guiar a gruas e tratores. Nunca guiei nenhum, mas tenho o curso, não é? Tirei cursos para cortar com uma rebarbadora, mas é sempre os outros que cortam, não é? E formei-me em montanhas de coisas. Mas eu era um caixote do lixo. Você sabe o que é lixo? Era o que eu era. E vocês que vêm do Brasil sabem o que é favelas, sabem o que é lixão, sabem o que é pessoas andar a comer lixo. Eu não cheguei a esse nível. Mas vocês conhecem pessoas que eram traficantes de droga, homicidas, que Deus pegou neles e os transformou. Porquê é que tu em Portugal não pensas em ganhar o lixo desta cidade e ganhar a pessoa mais nobre desta cidade? Usa a tua influência para mostrar Jesus, a não ser que tu não creias que Ele não pode transformar o mais nobre e o mais miserável. Deus não faz exceção de pessoas. Você está cá. A minha pergunta, qual é a tua paixão por Jesus? Porque tu segues Jesus. Nunca te esqueças, nem Jesus te rejeita a ti, nem rejeita aos outros. Amém? Muitos deixam Jesus porque não querem o Evangelho completo. É o outro aspecto. Em João 6,60 e seguintes diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Verso 101. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Irmão, a gente não leu os 60 versículos do capítulo, os 60 e tal, mas eu quero te dizer uma coisa importante. Jesus estava a dizer: o meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Jesus estava a dizer: eu sou aquele que desceu do céu para que vocês comam de mim. Aquela malta estava pavorosa com Jesus. Como é que ele tem autoridade para dizer isto? Quero te dizer, irmão, eu tenho autoridade para também dizer a palavra de Deus. Como tu também tens autoridade para pregar a palavra de Deus a quem te rodeia, com amor, com sabedoria, com respeito. E Jesus ficou ali no momento em que depois dele pregar, depois dele dar aquele discurso, ficou toda a gente ofendida, escandalizada. E Jesus olha para os seus 12, então, até os 12 estavam a murmurar. Alô? Está escrito. Irmãos, não há líder que não tenha murmuradores por perto. Hã? Sempre temos alguma coisa para dizer. Isto é como o governo. Se ele faz de uma maneira, é criticado. Se ele faz da outra, é criticado. Se ele ajuda ali, é criticado porque não ajuda acolá. Nunca agradamos a todos. Você já pensou nisso? E quando se você hoje é casado com uma daquelas senhoras que nunca está satisfeita com nada, então você melhor que ninguém sabe o que é que eu estou a falar. Eu não posso rir hoje.
Se você tem uma daquelas esposas, você é criticado por isto, é criticado por aquilo, é criticado porque não sentou, é criticado porque não tirou a cadeira. Se você arruma a cadeira, é criticado porque se esqueceu do guardanapo. Se não tirou o guardanapo, é criticado porque o carro está sujo. É criticado porque está gordo, é criticado porque está magro. É sempre. E assim é na igreja. Oh, irmão, se eu tenho uma igreja fantástica, eu vou ter alguma coisa para murmurar. Jesus era o mais perfeito dos homens. E mesmo assim, tiveram razão para o criticar. Vocês acham que tiveram razão? Claro que não. Mas criticaram. Murmuraram contra Jesus. Oh, irmão, se alguém vier murmurar contra a tua igreja, há uma coisa vergonhosa nos nossos dias. E eu tenho que dizer isto porque eu não tenho papas na língua. Não tenho mesmo. Quem me conhece sabe que sim. Irmãos, as pessoas têm o seu clube, são do Benfica, do Sporting, do Porto, do Cruzeiro, eu sou do Flamengo. Eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista e em Portugal sou do Benfica. Alguém aplaude o Flamengo? Ah, ok. Epa, tá aqui. No Brasil sou do Flamengo. Lá em Espanha andei entre dois amores, o Barcelona e o Real Madrid. Mas sempre gostei muito do Barcelona, não sei porquê. Mas estou perdido. Estou entre dois amores. Estou como alguns crentes. Não sabem se querem ir, se querem outra. Não é? Estou como alguns crentes lá na Espanha. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Você tem que ter o seu pastor. Alô? Você tem que ter o seu pastor. Diga para quem está ao seu lado. Você tem que ter o seu pastor a quem presta contas. Que cuida da sua vida. Que ora pela sua alma. Amém? Porque se você não tiver, você é pior do que os infiéis. Porque a ovelha que não tem aprisco é a ovelha que não tem Jesus. Sabia disso? Eu sou de todos. Não, você não é de todos. Você ou tem um pastor para cuidar da sua alma e presta contas, ou você vive não crendo em Jesus. Porque eu quero vos dizer que uma coisa importante nesta manhã. Jesus é a palavra. Quando eu creio em Jesus, eu creio na sua palavra. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Nele estava a vida. E Ele era a luz dos homens. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, dá-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Porquê? Porque creram. Diga comigo, creram no seu nome. Amado, eu não sei qual é a tua ideia. Mas o Evangelho completo é o Evangelho que envolve verdades que te irritam. Eu ontem estava a dizer lá na nossa escola, há coisas na Bíblia que eu vou, quando chegar ao céu, vou questionar Jesus. Não vou questionar numa atitude errada. Vou questionar para perceber. Vocês entendem? Para compreender melhor. E eu estava a partilhar com uma irmã que até está... Não foi esta irmã, não estava ontem. Ou estava? Estava. E eu estava a dizer, há muita coisa que nós não... Porque houve uma irmã que apresentou uma questão e mais que um irmão ali dissemos, nós não entendemos tudo. Há coisas na Bíblia que a gente não vai entender nunca. Eu li Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas as encobertas são para Deus Nosso Senhor. Irmão, há coisas na Bíblia que eu não entendo. Você entende tudo? Tem que me ensinar algumas coisas então. Amém? Agora, há uma coisa que eu entendo. Se Jesus disse, se Jesus mandou, se o princípio vem de Deus, eu estou dentro. Amém? Irmão, não há como nós brincarmos ao Evangelho agradável. O Evangelho agradável é aquele que diz o que tu queres ouvir. O Evangelho agradável é aquele que tu ouves a mensagem e sais sempre maravilhado. Ai, que palavra gostosa. Aguçar o meu pecado.
Ai, agora estou mais, posso continuar a pecar, porque Deus é tão amor, Deus é tão querido, que Deus perdoa todo o pecado. Deus, irmão, ouça com muita atenção. O pecado é perdoado quando há arrependimento. E se há arrependimento, há mudança. Nessa coisa de andar sempre a fazer o mesmo erro. Não. Ai, mas Deus manda diz, para eu perdoar, sem dúvida. Eu perdoo ao meu irmão e ele perdoa-me a mim. Mas só há perdão quando há arrependimento. E você sabe o que é arrependimento? É dor. Quando eu já não sinto dor, quando eu digo assim a Deus, Deus, desculpa aí qualquer coisinha, já não é arrependimento. Porque quando eu me arrependo é porque eu estou com dor. É porque eu estou a sofrer de vergonha por causa do meu pecado. Se eu não tenho vergonha do meu pecado, se eu não vou a Jesus, papai, por favor, tem misericórdia deste miserável. Se eu não vou dessa forma, eu não estou arrependido. Eu vou dar uma oferta e isso passa tudo. Não, isto não vai lá com ofertas. Não vai lá por bateres com as mãos nas costas do teu pastorinho. Isto vai lá com arrependimento e mudança de vida. Amados, a missão de Jesus foi transmitir a verdade. Eu sou aquele que desceu do céu para vos ensinar a verdade. Muitos deixam Jesus porque não querem o evangelho completo. Porque disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Em João 6,66 diz, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, vocês também querem se retirar? E logo Pedro disse aquela célebre frase, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Para quem? Para onde? O evangelho completo envolve escutar e praticar a verdade, independentemente se gostamos ou não. Jesus disse em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para aí neste apiadeiro. Se o próprio Jesus disse que veio para fazer a vontade de Deus e não para fazer a sua vontade, crer nele é estar pronto a fazer a vontade dele, independentemente da minha vontade. Por isso que ele disse, quem me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Alô? Não há outro caminho. Se tu queres seguir Jesus, nega-te a ti mesmo. Quantas vezes estás disponível para negar a tua vontade? Olha, só para vir a um cultozinho. Está frio, não vem. Só para investir em alguma coisa da igreja. Preciso deste dinheiro para lanchar. Para passear. Também sou filho de Deus. Irmãos, ouça. O nosso cristianismo é um cristianismo de negação da tua vontade. Não é a tua vontade que conta, é a vontade de Deus. Amém? Claro que a igreja não obriga ninguém a nada, mas há uma coisa que Jesus disse: quem me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. O que representa tomar a cruz? Tomar a cruz significa morra a minha vontade em benefício da vontade de Deus. Amém? Para sermos completos, precisamos de comer de Jesus. Ele precisa de ser nosso alimento pleno, porque podemos morrer de fome, não é? Podemos morrer sem ter comida para o nosso corpo, mas quando existe fé, a nossa vida eterna está garantida. Jesus nos alimenta, nossa vida durará para toda a eternidade. João 6,53, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Nós precisamos de entender o que é que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer, meninos, Ele não está a falar só da ceia, que é o pão e o vinho. Ele está a falar que eu preciso de comer tudo o que Ele me deu.
A Bíblia diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, quando veio à terra, Ele veio para trazer uma mensagem que é alimento para a nossa vida. E se tu não entenderes que precisas de comer dele, da sua palavra, irmão, ouça. Você pode ler os livros todos, fazer as universidades todas. Você pode ser doutorado em mais do que uma área, mas se você não comer da palavra, que é Cristo, amém? Você não vai ter vida eterna. Você pode morrer de fome, mas se você estiver vivendo e comendo a palavra de Deus, você vai viver para toda a eternidade. Para terminar, para nos alimentarmos de Jesus, a evidência dessa verdade é o que disse Jesus em João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus está a dizer uma coisa incrível. Se comemos dele, ele permanece em nós. Se a sua palavra está em nós, nós vivemos declarando e refletindo Cristo. Por isso que a Bíblia diz: nós somos o reflexo da sua imagem. Nós somos o sal que tempera este mundo e o conserva. Nós somos a luz do qual ele é a central principal. Você está cá? Há bocado a luz foi abaixo por causa de alguma coisa. E às vezes nós apagamos muita luz por causa do nosso mau exemplo. Meus amados, que nesta manhã nós possamos entender qual é a nossa paixão. Se estamos com uma falsa paixão por Cristo e pela sua palavra, ou se a nossa paixão é de facto nos alimentarmos dele, de crermos verdadeiramente nele, divulgarmos o seu amor a quem nos rodeia, estarmos concentrados em fazer a sua obra, porque fazer a sua obra é crer nele. Amém? Fazer a sua obra não é necessariamente subir a este lugar e pregar. Fazer a sua obra não é necessariamente estar aqui a cantar. Porque muita gente, deixe-me dizer uma coisa triste, e alguns não vão gostar. Eu tenho pessoas na igreja que nunca ganharam uma vida para Jesus. Uma. Uma vida. Eu não quero condenar ninguém porque Deus sabe todas as coisas. A tua missão, irmãos, é ser testemunha de Jesus. A tua missão é no local onde tu trabalhas, falando ou não falando, que as pessoas vejam Cristo na tua vida. Falando ou não falando. A tua missão é no teu local, no teu prédio, tornar-te a pessoa mais maravilhosa daquele lugar. A tua missão, irmãos, é comer de Jesus todos os dias. Amém? Só assim fazemos a sua obra. Eu aconselho a todos os irmãos a lerem o capítulo 6. Aliás, todo o Evangelho de João é uma apologia da divindade de Jesus. É algo fantástico sobre quem é Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos nos aliar. Quando nós tomamos a ceia, isto é tão sério que Jesus fala disto, mas aquele pão tomado indignamente torna-me culpado. Alô? Não só me torna culpado, como gera consequências na minha vida. Porque quem toma e bebe o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo as coisas espirituais. Queridos, igreja, ser igreja é algo muito sério. Quando abris a boca para falar do teu irmão, cala-te. Quando abris a boca para falar da ICIR, se não é para edificar, cala-te. Porque aqueles que querem profetas, aqueles que querem profetas na igreja, são os primeiros a destruir a profecia. Porque um profeta não vem para destruir nem para dividir. Um profeta vem para edificar a igreja.
as profecias, os dons, tudo, os ministérios, são para a edificação da igreja, não são para a destruição dela. Nós precisamos ter cuidado quando abrimos a boca. Por isso que a Bíblia diz, sejam poucas as tuas palavras. Que a nossa vida reflita mais do que as nossas palavras. Amém? Vamos refletir Cristo. Vamos divulgar Cristo. Quando não fales, irmãos, se não tens bem a falar de ninguém, ó irmão, não fales nada. Fica calado. Porque Jesus, até os discípulos murmuraram dele. Foi ou não foi? Mas Jesus estava a receber aquele vaso de alabastro fantástico. E diz que os discípulos murmuraram, porque era um desperdício dar aquele vaso, derramá-lo sobre Jesus. Sempre existem pessoas para criticar o bem que tu fazes e o mal que tu fazes. Então o melhor é ficar calado e orar por quem faz mal. E a seguir, se não tens nada para dizer de bem, cala-te. Porque podes ser um anticristo dentro da igreja. Anticristo não é aquele do 666 que vocês acham que vai aparecer. O anticristo é aquele que é contra Cristo. A palavra anticristo significa contra Cristo. E o apóstolo Paulo disse, já está esse espírito no mundo. Porque muitos há anticristos. Se vai haver o famoso anticristo que imitará a Cristo em tudo, que vai dominar o mundo e vai enganar muitos dos escolhidos, isso é outra guerra. Mas não sejas tu um anticristo. Porque até Jesus disse, Judas, entre vós há um que é o diabo. É um diabo. Disse ou não disse? Não sejas um diabo na igreja. Alguns poderão dizer, não venho mais a esta igreja, estou farto deste gajo. Talvez. Jesus disse, só porque vos disse a verdade, vocês deram ao slide. Entendem a expressão de dar ao slide? É por-se a andar. Vamos ficar de pé. Qual é a paixão que move o teu coração? Porque é que tu, nesta hora, vens a ICIR? Porque é que estás na ICIR? Qual é a tua motivação aqui? O que é que te move? Irmãos, eu quero vos dizer, eu tenho o sonho que a nossa primeira etapa foi alcançada. Mas a segunda não, que é os 301. Os 300 Gedeões. Há aí a comunidade dos Gedeões, que eu também gosto, que tem grandes mensagens, grandes pregadores. Nada contra. Ainda ontem os nossos jovens foram uma igreja amiga, a Hillsong, não tenho problema nenhum. Com autorização pastoral, com aprovação pastoral. Não tem problema. Eu estou como o apóstolo Paulo. Eu queria vos dizer uma coisa, mas não posso. Vamos ter cuidado, irmãos, com as nossas ações. Vamos ter cuidado com aquilo que move o nosso coração. Aquilo que tu andas aí a fazer por aí. Se estás a edificar ou estás a destruir. Estás a fazer crescer o reino ou estás a destruir o reino? Estás a enfraquecer o reino ou a fortalecer o reino? Qual é o teu objetivo? Queridos, eu acredito nos 300 que Deus vai levantar para conquistar este conselho para Jesus. Estas 17 freguesias deste conselho. Eu acredito. Mas temos que ter, eu preguei aqui há dias, uma fé coletiva. Pode dizer amém? Podia dizer uma crença coletiva em Cristo, obedecendo a Ele da forma completa. Não penses que as pessoas vão... Olha, tu podes mudar de igreja, mas vais encontrar lá os mesmos ou piores problemas que aqui. Podes ir à procura de milagres, mas logo eles vão acabar. Podes ir à procura de reteté com força, de orações muito de rijo, mas logo vês que são orações que não têm resposta.
É só treta, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Vais ter lá profetas a profetizar para a tua vida, mas não acontece nada. Vais ouvir só o que tu gostas. Porque quando Deus fala mesmo. Quando Deus usa, Deus faz coisas grandes. Deus é Deus. Deus não precisa que a gente invente. Deus não precisa de favorzinhos. Deus não precisa que alguém venha dizer, e eu ontem partilhava, talvez por isso a gente tenha alguma dificuldade da multiplicação. Ontem dizia, às vezes um irmão estava aqui connosco e dizia, quando ia àquela igreja, eles oravam muito de riso. Uma irmã estava a partilhar isto, uma irmã amada, muito querida, que vai ser batizada em nome de Jesus nos próximos batismos. E eu dizia, meu amado, o que acontece em muitas reuniões acontece no cinema, no teatro e em outros lugares. Porque as nossas emoções geram químicas no nosso organismo que aliviam a dor de cabeça, aliviam a má disposição. O ambiente muda o nosso estado de espírito. Muda ou não muda? Não posso. Deus não precisa de favorzinhos. Eu fui ao culto, eu entrei com dor de cabeça. Foi um milagre, já estou sem dor de cabeça. Você está aqui sem dor de cabeça porque você foi tocado pelo Espírito Santo, tudo bem. Mas se você estivesse num cinema, estivesse num teatro, se calhar, ou a ver um jogo de futebol, quando acabasse o jogo de futebol, você está muito feliz, também já não tinha dor de cabeça. Deus não precisa de favores, irmãos. Deus é inequívoco. Ele põe o cego a ver, o paralítico a andar, o morto a ressuscitar. Deus não precisa de favores teus para dizer que Ele fez o que não fez. Amém? Deus não precisa de favores de ninguém. É uma vergonha alguns dizerem que Jesus fez isso e Ele não fez nada. Olha, a primeira coisa para teres bênção e prosperidade na tua vida é fazeres contas ao fim do mês. Primeiro Deus, depois o resto. Primeiro Deus, depois os outros e depois estás tu, se sobrar dinheiro para comer. Só assim demonstras fé em Cristo. Só assim tu provas que Ele é o teu alimento. Não é com treta de conversa. Não é a dar falsos testemunhos. Se há coisa que me intriga, irmãos, é tantos falsos milagres que por aí se propagam. Tantos. Contou-se de igrejas que pagavam às pessoas para se fazerem de possessas, para não sei quê, só para que a multidão visse que Deus estava ali. Irmãos, ser igreja é ser leal. Ser igreja é ser sério. Falar de Jesus é a maior responsabilidade que o homem tem no mundo. É falar de alguém que é o dono do mundo. O Criador dos céus e da terra. Você não pode falar de Jesus de qualquer maneira. Lava a boca para falar de Jesus. Lava a boca para falar dele. Se o seu testemunho é mau, calce. Se a sua vida ainda não está em ordem, diga à pessoa que está à sua frente: peço perdão, ainda não estou perfeito em Deus. Porque ninguém é perfeito. Mas eu quero dizer que Jesus já fez grandes mudanças na minha vida. E eu te aconselho que o melhor caminho para a tua vida é Jesus. Há pessoas nesta casa que foram atraídas a este lugar por pessoas que são mau exemplo. Sabia disso? Porque souberam dizer: vá lá, que lá você vai encontrar algo importante para a sua vida. Olha, eu não sigo, eu não faço, eu não consigo, eu não estou a dar certo comigo, mas eu sei que lá está a verdade. Vamos ser testemunhas de Jesus. Ser testemunha daquilo que Ele fez na minha vida, daquilo que Ele diz na sua palavra e quem sabe daquilo que Ele fez na vida de alguém. Amém? Há aqui homens, aqui hoje, que tiveram mudanças transformadoras incríveis. Há pessoas por aí no mundo que Deus fez mudanças transformadoras. Há pessoas curadas. Mas os milagres do passado não servem para hoje. Mas hoje tu precisas de cura, libertação, restauração. Tu precisas de perceber o que é que tu queres. Se queres mesmo Jesus na tua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Fecha os teus olhos. E eu pergunto se tu és dos que também quer afastar-te daquele que te lidera, daquele que te dá a palavra, daquele que te ensina o caminho certo. Qual é o teu coração?
E talvez tenhas que, nesta hora, restaurar o teu coração com Deus. Pai, em nome de Jesus, tu que estás online também, tu possas verdadeiramente entregar a tua vida a Jesus. Pai, nesta hora, eu oro para que haja cura, libertação, restauração. Eu oro por uma irmã que também está doente, que está na tua casa, que tu possas trazer cura ao seu corpo, libertação no seu corpo, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por cada vida que está neste lugar e aqueles que online poderão ver esta mensagem, que o teu Espírito possa trazer cura, libertação e restauração. Mas acima de tudo, Deus, que nós possamos crer em Ti, porque esta é a nossa obra. Esta é crer em Ti para fazer a Tua obra. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a vida daqueles que nos escutam, em nome de Jesus e em Tuas mãos. Amém.